E tem um outro camarada na Bíblia que viu a mesma visão. E ele ficou no mesmo estado. Daniel. Daniel viu quem era essa pessoa e ele ficou atordoado quando ele viu essa pessoa. Ele falou, quem é essa pessoa? E ele ficou todo curioso e ele chama o anjo e falou, mas revela para mim quem que é essa aí. Quem que é essa pessoa aí? Vamos dar uma olhada lá em Daniel? Daniel capítulo 7. Você sabe que Daniel capítulo 7 é o 7º selo. Sabia disso? Daniel 7 já está colocado ali porque se refere ao 7º selo. Olha aqui, nós vamos ver em Daniel 7, a partir do versículo 13, onde diz assim. No versículo 10 aparece, ou no 9, aparece o ancião de dias. Eu continuei olhando até que foram postos os tronos e um ancião de dias se assentou. E o seu vestido era branco como a neve e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. E o seu trono chamas de fogo e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave, saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Aqui está falando do quê? Lá do trono branco, não é? O juízo do trono branco, não é isso que está falando lá? Quando aparece a noiva do lado de cá, aparece aqueles que haveriam de ser julgados, e ali está Cristo, que é o ancião de dias, que está em Cristo, e a sua noiva julgando o mundo, não é verdade? Mas você sabia que esse quadro aqui, para a noiva, ele é acelerado e ele acontece antes? Você sabia disso? Não vai pensar que você não vai ser julgado, não. O que os santos disseram para o irmão Brana? Jesus vai vir para você, vai julgar você, e se você for aceito, o qual você vai ser aceito, aí nós entraremos. O que Paulo disse? Porque todos nós deveremos comparecer diante do trono de juízo de Deus, o tribunal de Cristo. Não é verdade? A diferença, meus irmãos, é que ele pagou o preço por esse povo aqui. Em outras palavras, o processo é o mesmo. O processo é o mesmo. Tem que comparecer, sim, senhor. Cada um de nós tem que comparecer diante de Cristo. Mas a diferença, meu irmão, que tem uma seção especial no livro, chamado O Livro da Vida do Cordeiro, e lá é puro sangue. A tua vida suja, quando você comparece diante desse grande juiz, onde é que está a foto do grande juiz que apareceu na nossa era aqui? Tem em algum lugar? Aqui, ó. Olha o ancião de dias aí. Certo? Esse é o ancião de dias. Irmão, você está entendendo? Deus não tem nem 2, nem 3 planos de redenção. Ele tem um. O que é que ele fez com a sua noiva amada? Para escapar da destruição, ele faz ela passar pelo julgamento primeiro. Irmãos, e essa oportunidade está aberta para todo mundo que está sentado aqui nesta noite. Você não precisa comparecer diante do trono branco. Você não precisa. Venha comparecer agora aqui, ó, no trono de Deus. Você sabia que o trono de juízo é o mesmo trono de misericórdia? Só muda de nome quando tira o sangue? Hã? Hoje ele é trono de misericórdia. Venha cá, compareça diante do trono de misericórdia, enquanto há sangue. Ah, meu irmão. Que coisa maravilhosa, meu irmão. Chamados à festa da expiação. No dia 10 do mês 7º. Mas quem é que ouviu o convite? Venham. Quem quer ser julgado aqui ou quem quer ser julgado lá? Meu irmão, julgue eu aqui. Sabe por quê? Aqui eu tenho um sinal para expor. Eu chego. Ah, meu irmão. Glórias a Deus. Compareça diante do trono de Deus com sangue. Compareça apresentando o sangue do Cordeiro. Ah, agora nós vamos ver isso aqui, meu irmão. Presta bem atenção. Você entendeu? O programa é o mesmo, mas ele é acelerado para a noiva de Cristo. É o mesmo processo. Deus não vai julgar você 2 vezes, irmão. Por que você não é julgado lá no trono branco? Porque ele já te julgou aqui. Você está passando pelo juízo de Deus. Você está passando pelo crivo de Deus. Sabe quem é, irmão? Quem é que tem que assinar embaixo? É
a manifestação cétupla de Deus. Você tem que passar no filtro da primeira mensagem, da segunda mensagem, da terceira, da quarta, da quinta, da sexta e da sétima. E todas aquelas mensagens tem que falar assim, aprovado. Foi a manifestação de Cristo através das eras da igreja. Mas nesta sétima era, foram 7 voltas que foi dada ao redor dessa noiva. Não era Raabe que estava lá dentro da cidade? Quem é que estava rodeando ao redor de Raabe? Para destruir ou para salvar? Para salvar. De longe ela escutava o sonido das trombetas, não é? O que significava a destruição, a trombeta, a destruição para os rebeldes, aqueles que não sabiam de nada, para ela era o sinal de salvação. Ah, meu irmão, não vamos entrar aí, não é verdade? Mas vocês estão entendendo, não é? Se você não aplicar isso aqui, você nunca vai entender Daniel 7. Vocês entenderam, não é? O juízo está aqui, o trono de Deus está bem aqui entre nós. Por que o profeta pregou uma mensagem chamada julgamento? Porque ele estava dizendo para nós que o trono havia se estabelecido aqui embaixo. O trono de Deus está aqui embaixo. E cada um de nós temos que comparecer diante do trono de Deus. Mas, irmão, Deus nos proveu um advogado. E esse advogado também é o nosso juiz. E ele também é aquele que pagou o preço por nós. Foi lá no inferno, foi mandado para o inferno por causa de você. Ah, meu irmão, e trouxe evidência de que ele pagou o preço. Sabe o que é a evidência? As chaves que estavam penduradas do lado de Satanás. Veio balangando as chaves. Glória a Deus. E o profeta vai dizer algo para nós aqui, que eu tinha que varar a noite aqui com vocês, né? Mas daí os vizinhos vão levar nós na corte deles, não é verdade? Dá a César o que é de César, não é verdade? Vamos lá em Daniel 7, tudo bem. Um rio, uma nave saiu diante dele, milhares e milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele, assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Aí tá. No verso 13, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinham nas nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se a um ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Deixa eu só fazer um parênteses para ajudar vocês a entenderem. Em casa você pode voltar a estudar. Na visão de Daniel, ele está vendo 2 reinos. Tá? Ele está vendo 2 reinos, por isso que fala dos animais ali, certo? Que representam, antes no capítulo, você vai ver que os animais representam o reino de Satanás que está aí fora. O leão, o urso, o leopardo e a criatura terrível, que foi a mistura dos 3 animais, certo? Ah, meu irmão, que coisa maravilhosa. Eu estou ficando empolgado aqui, hein? Quando aquilo misturou tudo, formou o que você está vendo aí fora. Só que a mesma hora que Daniel estava vendo a visão do império de Satanás, ele estava vendo a nação pedra. Aquela nação que foi cortada sem mãos. Certo? Ele estava vendo, na visão ele via as duas. Ele via uma subindo e a outra subindo. E era uma batalha, a maior batalha, vão brigar. É a estátua versus a pedra. Quem é que ganha? Não é verdade? E aquela pedra, irmão, não era uma pedrinha. Não, o negócio foi crescendo, uma montanha. Uma montanha gigante e foi tomando toda a terra, não é? Então ele está, na visão, por isso que eu pulei ali para o verso 13, ele está vendo os 2. Mas não me interessa agora o deles, deixa o deles para lá, não é verdade? Porque não vai virar em nada mesmo. Mas esse outro aqui, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como, olha aí o camarada aí, um como o Filho do Homem. E dirigiu-se a quem? Ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Alguém levou eles lá. Não, vai na presença dele aqui, ó. Vai na presença dele ali. Mas para que, irmão, chegar na presença dele? Alguma coisa vai acontecer aqui. E eu quero que vocês captem o que está acontecendo aí. Aí diz assim, ó. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Meu Deus do céu. Mas o que é isso, gente? Esse que chegou ali, semelhante ao Filho do Homem, recebe tudo. Vai sobrar nada para mais ninguém.
Foi-lhe dado o domínio, a honra, o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Irmãos, qual que é a promessa para a última era? Aquele que vencer se assentará comigo no meu trono. Espera aí. Vencer, tem muita coisa aí dentro desse vencer, não é verdade? Tem várias vitórias. Mas eu acho que a maior vitória, irmão, para você e para qualquer uma das mulheres que apareceu na Bíblia é casar com esse Seu de Dias aí. Ele é dono de tudo. Ele é dono do céu, da terra, das bestas, dos animais, das feras, das aves, de tudo que existe. E essa pessoa que chega, por algum motivo, herda o que ele tem. O que aconteceu ali? Não é verdade? Nosso irmão Daniel vai ficar igualzinho o irmão João. Olha lá. Quanto a mim, Daniel, meu espírito foi abatido dentro do corpo e as visões da minha cabeça me espantavam. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Ele vai dizer para ele, porque ele não sabia quem era. Falou, quem é essa pessoa? O que é isso aí que está acontecendo? Quem é? Estes grandes animais são quatro reis que se levantarão da terra. Tá, falando do outro reino. Lembra que tem 2 em visão, não é? Deixa esses aí para lá. Vamos pegar o próximo. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre, de eternidade em eternidade. Você captou? Ah, irmão Bilho, eu acho que a Bíblia imprimiu errado. Acho que imprimiu errado, o verso está errado, não é possível. Será que esse semelhante ao Filho do Homem são os santos? Amém. Vamos lá no versículo 22. Versículo 22, do capítulo 7. Eu olhava, no versículo 21, eu olhava e eis que esta ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Está falando dos santos das eras passadas. Você sabia que todos os santos das eras passadas foram para a sepultura? Mas esses aqui não vão, não. Não. Eles estão confiados na nossa vitória. Venci até quando? Até que veio o ancião de dias. Presta bem atenção, irmãos. E foi dado o juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo que os santos possuíram o reino. Tem mais aí. No verso 26. Fala lá do reino de Satanás, tudo das maracutaias que está tentando fazer para preservar os reinados falidos deles, não é? Não vai adiantar nada. Confederação de igrejas, Nações Unidas, não vai adiantar nada. Sabe por quê? Porque tem uma pedra aqui que não tem nada que racha ela. Ah, meu irmão. Sabe o que é pedra, irmão? A pedra é a revelação que chegou. Só que essa revelação que chegou, meu irmão, não é um livro escrito, não é mensagem. A revelação é você. A revelação, a noiva, glória a Deus. A noiva de Cristo é o mistério de Cristo revelado. Cristo é o mistério de Deus revelado. A noiva de Cristo é o mistério de Cristo revelado. Daniel não sabia quem era. E ele pergunta, quem é esta pessoa? Tem mais aqui, ó. Verso 26. Mas o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio, para o destruir e para o desfazer até o fim. Você lembra que aquela mulher tinha uma espada de 2 gumes que saía da boca dela? Hã? Na mensagem, o 4º selo, o profeta disse assim, espere até aquele grupo, espere até os 7 trovões soarem as suas vozes, e aquele grupo que pode manusear a palavra de Deus, e eles vão cortar e picar, e fechar os céus, e fazer o que eles quiserem.
Estou citando as palavras do profeta no quarto selo. Irmãos, ali em Apocalipse 1 não fala um detalhe, que você vai ter que tirar a prova real debaixo da 7ª trombeta. Sabe o que é? Você lembra que Moisés e Elias diz que sai fogo da boca deles? Ah, meu irmão, você está captando o que eu estou falando aqui? Ou estou falando em língua estranha? É língua estranha. Mas o profeta disse que haja Daniéis hoje para interpretar a escritura na parede. A escritura estranha para Daniel não era nada estranho. Vou falar para vocês o que significa. Significa isso, isso e isso. E a notícia para vocês aí fora não é boa não, viu? Não é verdade? Mas para ele significava que ele estava voltando para a terra dele. Você está captando aí, meu irmão? E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Do que está falando isso aqui? O milênio. O que é que o vencedor tinha lá, junto com as muitas conquistas dele? Uma vara de ferro, que é dada ao vencedor, aquele que vencer. Lhe darei uma vara de ferro para que reja as nações. Está vendo aqui em Daniel 7? Ah, meu irmão, se a noiva descobrir quem ela é. Mas o medo, né? Até o nosso irmão João ficou todo apavorado. Senhor. E era o Senhor mesmo. Em forma feminina.